Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao MegaCons. Hoje a gente vai ter a professora Sandra Tornieri com a gente. Ela aceitou o nosso convite para falar sobre um tema bem avançado, difícil, que também é um dos verbetes do dicionário de argumentos da Conscienciologia, que é a mega-sinalética, né? O dicionário tem o verbete auto-mega-para-sinaléticologia. Então, fiquem à vontade para perguntar bastante, e eu deixo agora, professora Sandra, com você, para você explicar para a gente aí o que é a mega-sinalética. Então, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Eduardo pelo convite. Fiquei bem tentada em participar desse grupo de modo permanente, mas eu tenho uma atividade justamente nesse horário todo final de semana, que aí eu ainda vou ter que terminar um projeto, né, que a gente tem da Unescom, que aí vai ser uma pena, né? Mas de vez em quando eu acho que eu consigo dar uma escapada, dependendo do tema, né? Se vocês colocam sempre o tema da vez, né? Eu posso de vez em quando sair um pouco para falar. Eu vou compartilhar com vocês, eu sei que a maioria baixou o material, se não baixou ainda, né? Eu acho que tem lá no próprio grupo, né? E aí a gente vai falar um pouco aqui, eu vou ler para vocês o significado, né, do que o professor Valdo colocou como auto-mega-para-sinaléticologia, e que a gente está chamando, né, que nós demos o nome, né, do debate de hoje, de mega-sinalética, né, que também é um sinônimo desse assunto aqui. Então, o que ele definiu? A auto-mega-para-sinaléticologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências do sinal paraperceptivo, anímico pessoal ou auto-mega-para-sinal básico nos holopensenes da energossomatologia e da autoparapercepciologia da Consim. Aí vocês vão ver que tem várias outras coisas aqui, né, que ele vai colocando, e a gente vai também em outros locais que ele apresenta, né, que ele também chama de mega sinal. Se vocês forem pegar no próprio DAC e nesse material que a gente colocou também para vocês, nós também fizemos uma busca, né, sobre mega sinal. E aí a mega sinalética ou mega sinal também é sinônimo de sinalética, né, energética parapsíquica pessoal, que é o conjunto, né, de todos os sinais energéticos parapsíquicos que a pessoa identificou para poder, vamos dizer assim, para poder fazer uma leitura, né, do que é os fenômenos parapsíquicos, também fazer uma leitura das percepções quanto ao assédio e quanto ao amparo, né? Então, o que é o amparador, o que é o assediador? Então, basicamente, a sinalética, né, o sinal energético é pessoal, personalíssimo, né? E cada um deve fazer, assim, uma espécie de dicionário, né, parapsíquico das suas percepções, das suas anotações, para poder saber distinguir inicialmente, né, vamos dizer assim, o que é o amparador e o que é o assediador. E a gente tem no livro, né, se vocês também têm ele, pode pegar gratuitamente lá no PDF gratuito, na Editares, esse livro, né, que tem aqui a informação básica que a gente colocou, que assim, como que a pessoa vai fazer a primeira etapa, né, de identificação da sinalética, ela precisa partir de um padrão homeostático de referência. Quem aborda esse assunto do padrão homeostático de referência é o professor Eduardo Martins, e ele tem isso no verbete dele e tem isso no livro Higiene Consciencial. E nós pegamos esse fator, né, do padrão de referência, homeostático de referência, porque sem um padrão, como é que você vai comparar o que é positivo, né, o que é mais que positivo, e o que é negativo, ou seja, o que é o amparo, o que é o assédio, e onde você está, se você está na média, né, dessas duas manifestações, e qual que é a sua manifestação, né? Então, a partir desse padrão homeostático de referência, vocês começam a delinear, então, assim, o que eu estou sentindo aqui, é bom ou é ruim, né? Em relação a este padrão que você identificou. Uma das técnicas para você identificar esse padrão, por exemplo, quem é tenepsista, é pegar o padrão, né, que já começou a identificar por exemplo, de aproximação, vamos dizer assim, da própria condição do amparador, né?
durante a TENEPS. Então, isso seria uma forma. Outra coisa seriam os cursos que vocês já fazem, né? Agora nós estamos tudo nessa era aqui do virtual, né? Mas, por exemplo, dependendo do curso que você faça até a distância, você também tem aquele padrão energético que você já começa a perceber. Então, essa percepção nossa, inclusive, está ficando mais aguçada até por conta dessas nossas reuniões, desses nossos encontros que não são físicos, né? Uma outra coisa que eu ia falar do amparador é do tenepsista que tem a semipossessão benigna, né? Que ali sim ele vai ter o padrão mais próximo do que é um padrão homeostático em relação ao dele, em relação ao campo, né? Então, acho que só para a gente começar, né, a conversar. E aí a gente fez uma proposta, aí tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma questão? Acho que a maioria que está aqui já conhece, né? Já ouviu falar da sinalética, acho que já... Como é que está a situação aí? Tá tudo bem? E aí, Rosângela, estou vendo umas pessoas conhecidas aí que fazia tempo que eu não via. Ah, Terezinha também, Melo. Beleza? Então, agora, a gente vai passar para aquelas perguntas que a gente fez ali, para dar início, o start, né, no debate. Aí seria importante que todo mundo participasse. Como o Eduardo falou, não existe pergunta nem resposta que não seja válida, né? O que vale é a sua experiência, e cada um tem uma experiência, cada um tem uma percepção que pode contribuir, né? E a gente brinca, né, que essas perguntas que a gente fez, nós somos bem egoístas, né? Nós queremos saber, né, nesse grupo aí de cabeções, né, o que vocês já perceberam, o que vocês já tiveram de experiência, que a gente quer essas informações para a gente também. E já que está sendo gravado, né, melhor ainda, né, que a gente vai pegar e não precisa nem ficar anotando agora, mas anotem. O que vocês podem anotar são as sinaléticas de vocês durante esse debate aqui, né? Deixa eu ver aqui, tem no chat algumas perguntas. Não, não tem. Então, assim, nós vamos colocar, eu vou colocar aqui para vocês a primeira pergunta, né, para a gente debater, que a gente colocou no paper. Qual a importância de identificar a megassinalética ou o megasinal? O que vocês acham? Pessoal, quem quiser falar, pode Eu falar, né? Se perguntaria, quiser. Diga lá, Tereza. eu perguntaria à própria Sandra, porque quando eu entrei, a leitura que mais me ajudou, além do trabalho do Valdo, foram as escritas dos inversores, e na época a Sandra participava bastante, né, daquelas GESCONs dos inversores. Então, eu perguntaria para você, Sandra, já que você ficou 5 anos fazendo essa pesquisa, o que realmente te motivou a levar tão a sério que hoje serve para a gente todo esse esclarecimento? Ó, eu pensei em falar por último. Porque aí eu dou chance das pessoas falarem o que pensam aí, e eu falo na sequência, tá bom? Tá bom, então eu aguardo. Pessoal, quem quiser falar, pode falar, fica à vontade. Se quiser também colocar eu o vou nome falar, lá então, vou começar a dar o start, Isso. só para, né? Ô, Eduardo, fala aí, Eduardo, o que você acha? Aproveita e fala. Não, eu acho que, assim, eu estava pensando, né, quando eu estava lendo o material, qual seria o meu mega parasinal, né? Então, é difícil de você identificar, talvez, dentre os que você já apresenta, qual aquele que tem mais relevância. Agora, o que eu fico pensando, Sandra, é que isso aí abre uma vertente para você estudar várias coisas na sua personalidade, né? Por exemplo, tem a ver com o mega paravínculo, que é o que a gente também pode estudar, né? Tem a ver com certamente com o tipo de parafisiologia que você tem, né? Aquilo que você trouxe tem a ver com as paracicatrizes. O que eu vejo muito do parasinal é que às vezes tem a ver mais com paracicatrizes, né? Aquilo onde pega. E onde pega é o que você sente na sua parafisiologia. Então, eu não sei te responder qual seria o meu, né? Vamos ouvir o pessoal, mas eu acho que isso aí tem uma conotação que pega você como um todo, vários aspectos da sua personalidade. Então, a ideia, assim, a gente vai até perguntar depois qual que é o mega sinal de cada um, mas a pergunta que a gente fez aqui
foi qual a importância de você estudar o mega sinal, né? Você falou bastante, né? Você falou em relação a isso, né? Mas seria isso, a pessoa pensar assim, por que que eu vou estudar esse mega sinal, a mega sinalética, né? O que que isso vai me trazer? Você falou uma coisa importante que eu acho que tem a ver com a questão da personalidade, do temperamento, vamos dizer assim, da fisiologia e da parafisiologia. Então, isso daí tem bastante relação com o mega sinal da pessoa, né? Professora Sandra, eu tenho para botar um molho aí dentro dessa pergunta, né? O que me vem a ideia seria o seguinte, a nossa tendência evolutiva é você entrar num moto contínuo de lucidez, né? Entre a intrafisicalidade e a extrafisicalidade, né? Seria o estado de consciência contínua, né? Ou seja, a questão do desacoplamento é um estado que tende a ser permanente, né? O desacoplamento dos veículos, né? E isso, logicamente, tem relação direta com a sinalética, né? Então, me parece que, quando eu falo de mega sinalética, seria um sinal contundente, marcador, individualizador daquela consciência, que, através desse mega sinal, ela consegue, como se um alfabeto, um dialeto fosse possível, ou um autodialeto fosse possível, né? Eu quero dizer com isso, assim, ela consiga identificar, ela possa vir a identificar com mais clareza o que está acontecendo, né? E eu, pensando nisso, eu logicamente tenho que pensar em todos os outros conjunto de sinais ou de marcadores que a gente já identificou, né? Como a questão do Mater Pensene, né? A questão da própria retrosenha, né? Qual a relação que tem isso tudo, né? Isso deve estar tudo amarrado, né? Agora, olhando pela questão da sinalética, me parece que, mesmo que a gente identifique esses outros marcadores, me parece que a sinalética ela é uma coisa iminente, né? Ela é uma coisa necessária, a gente vai ter que passar por essa identificação, né? Então, a importância está nisso, né? Que ela está diretamente ligada ao processo evolutivo natural nosso. Então isso tem a ver com o que o Eduardo estava falando, né? Desse retrosinal, de você tem o processo, né, da paraestigmatização ou da para-retromarca, né, da própria pessoa, e que muitas vezes existe uma hipótese, né, que seria uma outra pergunta que a gente ia fazer, justamente qual que é a gênese, né, do mega sinal, mas aí no fim já misturou tudo e a gente pode até abordar, né, que é justamente Sandra, isso. Oi, Sandra. Só terminar esse raciocínio, eu já te passo a palavra, Rita. Então, assim, eu acho que isso aí, essa importância, né, eu acho que está bem claro para a gente gente fazer essas conexões com a multiexistencialidade, né? Então, assim, as retromarcas, né, os retrosinais, eles muitas vezes vão compor esse mega sinal, que é o mais relevante, como o Eduardo falou, né, que é aquele que desponta em todos os sinais que a gente tem, e que vai, muitas vezes, nos orientar, né, de algum modo nessa vida, e vai nos trazer muita autoconfiança das nossas parapercepções. Então, é nesse caminho aí que eu estou vendo. A Rita quer falar? Pode falar, Rita. Oi, tudo bem? Sandra, esse mega sinal, se ele estiver ligado, a minha pergunta, ele está ligado à nossa paragenética? Ele pode estar ligado à nossa paragenética, certo? Então, ele seria quase como nós identificarmos esse mega sinal, seria uma senha para o nosso contato mais direto com o amparador, com as equipes extrafísicas. Agora, a minha pergunta é, a importância, a gente sabe, mas como identificar esse mega sinal? Isso vai na sequência, Rita. Minha pergunta é como vamos identificar esse mega sinal? Vamos dizer assim, você tem várias sinaléticas, mas qual é aquele que me conecta, aquele que significa uma senha, que pode ser uma senha para nós nos identificarmos, de repente, com o nosso amparador ou com a equipe extrafísica, no trabalho que a gente está fazendo, nesse sentido. Eu acho que você fez uma ótima síntese, Rita, porque realmente o mega sinal tem relação com a nossa paragenética,
ele tem relação com essa conexão que a gente tem, provavelmente que teve mais, né, contato com os amparadores no curso intermissivo, e pode representar, sim, uma retrosenha parapsíquica. Então, daí a importância de você identificar esse mega sinal. Agora, o como a gente pode ir, assim, aos poucos e verificando. Por exemplo, se a pessoa nunca percebeu ou nunca deu valor, ou nunca anotou, identificou, mapeou os mini sinais, né, ou os sinais, e aí transformados em sinaléticas, vai ser complicado ela eleger um mega sinal, né, dentro, porque primeiro ela tem que fazer um exercício de identificar de modo continuado, durante vários anos, os seus sinais energéticos, né, parapsíquicos, e vai chegar a determinado momento que ela vai ter tido tantas situações e tantas confirmações daqueles sinais, e um específico que vai sobressair, que aquele vai ser o mega sinal dela, entendeu? Então, aí sim a gente pode dizer que esse é o mega sinal que liga com essa conexão de curso intermissivo, das comunex evoluídas e daquilo que ela tem de mais evoluído dentro dela, né? Então, esse mega sinal é um sinalizador evolutivo, né, do que a gente está vendo aqui. Com esse raciocínio, né, que você trouxe, e a gente tem aí essas experiências nessa condição. Aí seria tanto um mega sinal, tanto positivo, como quando você se liga aí aos assediadores também, né? Aí tem a importância, seria, vamos dizer assim, a importância de você mapear tanto um quanto o outro, né? Esse que é o diferencial. Se você conhece o maior, né, aquele negócio, quem pode o mais, pode o menos, né? Se você conhece o seu mega sinal, ou aquilo que é mais evoluído, você vai conhecer o mega sinal patológico, né? Que faz, muitas vezes, a pessoa... Eu chamo, olha só, né? Eu exagerei um pouco, né? Eu estava vendo aqui no livro, no mapeamento da sinalética, eu chamo de mega sinal patológico um mini acidente. Porque se a pessoa não achar que aquilo assim, no mínimo, um sinal, um alerta para ela, aí ela vai deixar acontecer vários outros, até chegar na macro PK destrutiva. Então, para mim, isso aí é uma hipótese, né? Eu já denomino um mini acidente de percurso, ou um acidente de percurso, um mega sinal patológico, né? Mas vamos ver o Almir também quer contribuir. Professora Sandra, Renê, o o Renê? César, eu só vou falar que o César, ele colocou o nome antes na inscrição, tá bom? Aí, para orientar o pessoal que estiver participando pela primeira vez também, se quiser falar, pode levantar a mãozinha, pode colocar o nome no chat, que a gente vai ajudando a organizar a lista também, tá bom, professora? Tá ótimo. Mas eu posso também falar assim, Então, fulano pode falar? Ou não? Como é que é? Como é que a gente vai fazer? Pode, se você preferir. Se você preferir. Não, se eu ver a mãozinha, eu falo para a pessoa, né? Pode ser? Pode. Eu tenho uma lista, como é que tá? Eu não sei. É porque algumas pessoas levantam a mãozinha e algumas colocam o nome no chat. Tá. Aí, às vezes, a pessoa que levantou a mão levantou depois de quem colocou o nome. Mas fica a seu critério, você que sabe. É só para saber quem está na vez agora, gente. É o César. César, então pode falar. Isso. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Então, o assunto é muito interessante, mas, assim, para mim ainda é muito novo, né? Então, eu acredito que facilitaria para a gente continuar a discussão, se fosse possível, você citar alguns exemplos de médias sinaléticas, de médias sinais, já relatados por outras pessoas, aí talvez ajudasse a gente a entender, até facilitasse a nossa identificação de algum mega sinal. Agora, outra questão é assim, né? Se, você falou agora, se um mini acidente de percurso for uma espécie de um mega sinal, então qualquer coisa, qualquer acontecimento positivo também poderia ser considerado um mini mega sinal? César, então vou primeiro falar aqui, né, e depois se alguém tiver também pode falar. Assim, na enciclopédia, o professor Valdo dá um exemplo de mega sinal dele, né, e mega sinalética, quando ele acessa as centrais extrafísicas de energia. Então, para ele, né, professor Valdo,
isso é um mega sinal para ele. Inclusive, quando a gente estava aqui, né, com a presença dele, e ele falava assim, né, o Eduardo deve lembrar, né, ele estendia a mão assim, né, e falava assim, não, agora essa energia é minha. Aí daqui a pouco vinha, ele falou, não, agora veio a central, né, então é tipo o telefone vermelho, né, que ele falava. Então, para ele, esse tipo de exemplo, né, vamos dizer assim, seria um mega sinal. Então, por exemplo, toda vez que você, ou se alguém vamos dizer assim, se organizar para fazer uma conexão com uma central extrafísica de energia, ela pode começar a considerar essa conexão, né, como sendo o the best, né, o sinal de maior conexão energética que ela tenha. Mas aquilo tem que se tornar um padrão, tem que ter uma regularidade, para ela saber que aquilo é o máximo que ela pode, né, o mega sinal positivo, né. No meu caso, por exemplo, eu tenho o que eu chamo, o meu mega sinal, na linha que a Rita tinha falado, é a minha máxima conexão com o amparador, né? E aí o exemplo que eu tenho, por exemplo, tem uma situação que para mim foi bem crítica, eu estava saindo de casa e aí veio aquele padrão, né? Que é o sinal, o meu sinal de conexão com o amparador, aquele padrão que é um padrão de silêncio, de acalmia, e ali veio a mensagem, então aquele padrão energético, né, de bem agradável, né, vamos dizer assim, porque tudo é um composto, não é uma coisa só, são vários sinais. Então, primeiro aquele padrão, um silêncio mental, né, ou seja, uma acalmia emocional total, e aí fisicamente também, e aí o que acontece? Aquilo faz aguçar as minhas parapercepções e os meus atributos mentais somáticos, ou seja, eu começo a ter uma atenção ali redobrada e questionar, opa, o amparador está aqui, o que vai acontecer? Qual que é a mensagem da hora, né? Aí ele chega e passa uma imagem mental e junto com ela uma mensagem. Espera um pouco, né? Porque se você sair agora, você vai vai participar de um acidente que vai acontecer daqui a pouco. Aí eu esperei alguns minutos e aí fiz o estado vibracional, trabalhei e naquela hora veio a informação, não, agora eu já posso sair. Aí eu saí. E aquela cena que eu tinha visto na minha mente tinha acabado de acontecer na Felipe Vancher, um pouco mais à frente, que era o caminho que eu fazia todos os dias para ir para a faculdade. E naquele dia foi diferente. Então, houve ali uma intervenção, mas foi possível por causa desse mega sinal. Se eu não tivesse tido esse mega sinal, não se sabe o que podia ter acontecido, ou eu podia ter atropelado, porque era um motoqueiro, né? O acidente foi com um motoqueiro e mais 2 carros. Eu podia estar lá no meio da história, podia ter, nossa, ia ser terrível, né? A situação não ia ser boa. Então, para mim, aquilo se tornou um referencial de que funciona, é um mega sinal, é o sinal que eu tenho do amparador, e ele me dá autoconfiança, né? E já aconteceu outras vezes também. Então, isso para mim é um mega sinal. Agora, por que eu chamei de mega sinal patológico esse do mini acidente, né? Para a pessoa valorizar, entendeu? Para ela valorizar e não deixar passar. Porque se ela deixa passar, geralmente quando uma pessoa tem uma macro PK destrutiva, né? Isso não sou eu falando, tem no Projeciologia, tem outros livros também. A pessoa teve vários avisos, vários sinais durante, às vezes, uma semana inteira. Só que ela não deu atenção àquilo. E aquilo vai aparecendo uma vez, vai aparecendo o outro, aparecendo, e ela vai deixando acontecer, vai deixando acontecer. Aí vai chegar uma hora que vai acontecer um acidente maior, que aí pode ocorrer a macro PK. E geralmente, isso eu tenho estudado também, que aí tem a ver com uma das perguntas que a gente colocou aí nessa sessão, tem relação com ectoplasmia. Né? Então, por exemplo, muitos de vocês aqui são ectoplastas, né? São pessoas que têm uma energia. O ectoplasma é aquela energia mais densa, né? Quase que material, que sai de dentro de você, que manifesta de maneira material. Muitos de vocês já devem ter tido aquela experiência
de ter ficado um pouco assim, ou não está muito bem organizado, ou não trabalhou com as energias, e aí vai ligar o computador e tudo, né, dá um tilt qualquer, o negócio não funciona, sai a ligação, o negócio trava tudo, e você sente aquela coisa toda. Então, ou você fazer a conexão, e você pode fazer a leitura também, de uma outra pessoa que é ectoplasta e que está desorganizada. Também vai bater nas suas energias e pode travar seu computador, porque o outro também mexe com a energia, né? Ele tem essa coisa. Então, assim, quando a gente fala isso, né, do mega sinal patológico, principalmente é para as consciências ectoplastas, para aquelas pessoas que precisam cuidar mais das energias, precisam cuidar mais, porque elas podem não só participar de um acidente, mas elas podem provocar um acidente com as energias desorganizadas, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, César. Beleza? Beleza, obrigado. Agora o Almir, pode ser? Que estava com a mão levantada? Pode sim. O que eu ia falar era exatamente o que Rita comentou aí. Agora, com relação a essa mega sinalética, ela é de uma sutileza muito grande, porque eu já passei por uma situação em que eu recebi essa sinalética e eu não dei muita relevância, não dei muita importância e eu acabei sendo assaltado. Mas, assim, eu fui tendo toda essa sinalética desde do princípio, né, onde eu estava, do local físico onde eu estava, até o momento em que aconteceu o assalto. Assim, esse mega sinal ele tem que ser bastante pesquisado e mapeado, porque ele é muito sutil para a gente conseguir identificar ele e trazer para o nosso dia a dia, para o nosso, né, padrão de pensamento. Acho que eu vejo mais ou menos como assim, com essa sutileza que ele vem. Mas aí eu te pergunto, Almir, com essa sua experiência, você consegue assim registrar detalhadamente o que aconteceu, quais foram esses sinais que foram te passando, assim, que você falou que não deu tanto valor? Você consegue fazer uma retrospectiva, né? Hoje, coincidentemente, o tema da tertúlia de hoje foi memória parapsíquica, né? Do professor Pedro. Quem não assistiu, estava muito interessante, bastante conectado com o que a gente está falando aqui. Se você conseguisse, de repente, fazer uma retrospectiva, né? E às vezes não vai ser tão difícil, porque geralmente quando pega esse tipo de coisa, pega emoção, né? E a emoção, olha lá o negócio do vinco, né? A emoção faz vincar, às vezes, aquele sinal, aquela informação, e a gente para ficar mais alerta, né? Tem aquela função também, né? De você ficar mais alerta para não acontecer de novo, né? Então, isso pode ser uma das importâncias aí que a gente estava falando, né? Para mim, serviu de um exemplo. Eu venho fazendo isso mesmo, né? Dando mais importância a esses sinais. Renê, posso fazer uma pergunta para a Sandra aqui? Vamos lá. Que, assim, Sandra, uma dúvida que eu estou é o seguinte: o professor Valdo, às vezes, colocava mega para uma coisa que era muito importante, às vezes para uma coisa que era muito grande, né? E às vezes para uma coisa que era o principal. Então, a mega sinalética, você considera aquele sinal que é o mais relevante dentro da sua sinalética toda, ou aquele sinal que é mais avançado, que você consegue ter contato com realidades mais avançadas? Eu acho que eu colocaria nas duas condições, porque o mais importante, ele também tem essa conotação de qualificação, entendeu? Então, ele é mais importante e ele me conecta e ele é mais avançado, né? Então, acho que ele tem essas duas características, né? Naquilo lembrando um pouco o que a Rita tinha comentado, né? Então, essa certeza, né, de você fazer uma conexão com o amparador e saber que você está fazendo, isso tem um valor, um significado muito grande, né? Porque as pessoas podem ter conexões assim, durante o dia, tal, vão fazendo umas coisas outras, mas aquilo acaba ficando meio automático e a pessoa não presta mais atenção naquilo, né? Então, ela vai lá escrever, ou ela vai ler um livro, aquilo já está acontecendo, uma conexão. Mas quando ela quando ela valoriza, ela tem uma interlocução, inclusive, já começa um outro nível, né, vamos dizer assim, de relacionamento ou para relação, né, uma interlocução para interlocução
com a Equipex, no sentido até de orientação, de ideias novas, de coisas que precisam ser trabalhadas. Então, acho que isso tem os dois referenciais, né? Então, aí uma pergunta que cada um poderia se fazer é justamente isso, né? Qual que é o sinal que cada um tem, né? Que ele tem certeza de que está conectado com uma Equipex, ou com uma Comunex evoluída, ou com um amparador, né? Então, esse seria o início de mapear esse mega sinal, né? Ok. Renê? A professora, a Tere Mello está na fila. Olá, Tere. Tá bom. Tere, né, Tere? Pode ser. Tere, obrigado. Tá bom. Boa tarde a todos. Professora Sandra, que prazer vê-la aqui. Sabe que sou muito, assim, sua seguidora de todo esse processo. E me considero, assim, uma pessoa muito grata, porque essa semana eu escolhi fazer o laboratório autossinaléticologia. Que legal! Acabei hoje, agora de manhã, né? Então, eu estou, assim, com muitas coisas acontecendo, né? E eu estava com o teu livro lá, né? Lendo, aproveitando, né? Mostrou aí. E eu queria elencar uma questão que me chamou muita atenção lá, porque eu estava no laboratório, e lendo o livro e puxando as coisas, né? Aconteceram coisas bem interessantes lá nesse laboratório. Eu recomendo, né? Professora Sandra, eu estava vendo que você fez várias vezes já esse laboratório, né? Então, eu recomendo para quem queira, assim, ter essas percepções mais apuradas da sua sinalética, né? Esse laboratório é nota 1000, como se diz, né? Dependendo do que a pessoa quer pesquisar. E você traz ali na página, eu só quero puxar porque é do livro, né? E junto com o que nós estamos falando, essa questão do mega sinal. Na página 25 do teu livro, você traz a sinalética parapsíquica e a sincronicidade cosmoética. E no final, você traz na páginas, quer dizer, é 102 e 103, né? Mas você traz... 102. É que o item ali dentro, né, o título, ele é sinalética parapsíquica. Ah, tá. E você fala ali da sincrosinalética, né? Sim. Isso. E eu queria elencar essa questão das sincronicidades, que eu sou também uma pessoa muito curiosa a respeito disso, já estudei bastante sobre sincronicidade, e você traz no seu livro alguma coisa relacionada à questão das sinaléticas, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa, como que a gente pode elencar, né, ou fazer essa comparação quando está acontecendo ao mesmo tempo, não sei se seria essa palavra correta, né, a sinalética ligada às parassincronicidades ou às sincronicidades no dia a dia, né? Então, eu vou aproveitar, Terezinha, e vamos linkar com o tema do mega sinal, né? Vamos tentar fazer essas conexões todas e trazer o tema do mega sinal. Para mim, eu tenho o que a gente chama de extrasinalética, né? Isso aí também eu inventei, tá, gente? Isso aí não, vocês não vão encontrar no livro do Valdo, não. Essa extrasinalética é justamente o quê? São os sinais externos que nos orientam e que, conectados com as nossas sinaléticas energéticas parapsíquicas, elas criam essa sincrosinalética, né? Então, você vai ter uma condição de observar o que está acontecendo com você e, ao mesmo tempo, você vai ver as confirmações externas, né? Que são essas sincronicidades e que, para mim, são extrasinaléticas, né? Sinaléticas externas, sinais, porque se você tem uma comunicação, né, que está acontecendo fora de você, aquilo é um sinal. E aquele sinal, ele pode ter energia, ele pode ter uma combinação cognitiva, ele pode ter uma opção de coisa. E aquilo te traz uma informação para você fazer uma conexão com os seus sinais, com a sua sinalética. Então, para mim, são extrasinaléticas. E a sincronicidade, para mim, é uma extrasinalética. Então, por isso que eu chamo de sincrosinalética, quando você tem as suas percepções energéticas pessoais acontecendo junto com uma sincronicidade, que é uma interação, que é um sinergismo cosmovisiológico, alguma coisa que está acontecendo no ambiente, com as pessoas, com o ambiente, o que está acontecendo, né? Então, você tem ali um composto de sincrosinalética. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava a trabalho indo para
para Salvador, né? Eu desci do aeroporto e tal, e estava na direção do hotel. E eu vi do céu, assim, uma formação, eu olho muito a questão das formações das nuvens, né? Que são as vamos dizer assim, as sinaléticas pictográficas. Eu coloquei isso no livro no verbete da taxologia da sinalética, né? Inclusive, eu vi uma outra professora, né, a professora Kátia Aracaki, também usando essa mesma classificação, e eu falei, não, isso daí acho que tem razão de ser. Então, essa sinalética pictográfica, né, é você olhar, por exemplo, para alguma formação numa parede, ou numa nuvem, ou o que for, e ali tem uma imagem, né? E aí, na nuvem, formou a imagem de uma mulher sorrindo. Eu olhei aquilo e falei, nossa, estou sendo bem-vinda aqui, né, na cidade estou vendo aqui em Salvador, estou sendo bem recebida, né, eu olhei aquela imagem e me causou uma sensação energética positiva. E aí depois comecei o trabalho que eu tinha que fazer, aí eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, estava tendo uma exposição na cidade, e tinha uns banners, assim, de entidades, né, que eles cultuam lá da questão afro, da questão da Umbanda, da questão de uma opção de coisas ali, e tinham as figuras dessas consciências, ou os seres, né, que eles cultuam ali. E a primeira que eu vejo, num banner ali, foi dessa mulher, que eu tinha visto na nuvem. Então, aquilo para mim, quando eu vi, teve um impacto, né? Eu tive um banho de energia, né? Eu olhei aquilo e foi uma sincronicidade, né? Então, assim, eu tive primeiro ela dando as boas-vindas, né? Lá nas nuvens, depois aquilo aparecendo no cartaz e aquilo reverberando na minha psicosfera. Então, para mim, isso é um exemplo, né? Que eu tenho de sincrosinalética, né? E aí tem mais o fator, né, do processo. Ela é um tipo, né, de amparadora daquele pessoal, daquela turma lá que estava fazendo aquele evento, entendeu? E esse negócio de você identificar amparadores ou identificar personalidades benfazejas, você vai identificar em qualquer lugar que você vá. Você foi para outra cidade, você foi para um local, e aquilo é um padrão, entendeu? Um padrão de assistencialidade. Então, mais uma vez, também tem relação com esse meu mega sinal de interassistência, de amparo e assim por diante, né? Esse é o exemplo que eu tenho, né? Não sei se ajudou. Ô, Sandra, só para ajudar também, eu estou lembrando no caso do número 11, né, para o professor Valdo, né, que para ele, especificamente, era um mega sinal das sincronicidades. Sim, é isso mesmo. Eu também gosto desse número e me ajuda bastante, eu gosto dele. Tem outros também, né, que a gente estava até comentando outro dia do 8, né? O 8, né? O 8 também é bem interessante. Renê? E se alguém tiver alguma coisa, gente, algum exemplo também que acontece, divide aí com a gente, compartilha com a gente. Vou entrar com uma perguntinha, então. Então, você falou aí do banho energético que você teve lá vendo a figura, né, daquela amparadora. Será que o banho energético não poderia ser um mega sinal? Pode ser que sim, confirmatório? Né? Confirmatório. Eu diria que é um sinal, é uma sinalética para mim, né? Eu tenho já assim mapeado, né, há muito tempo um sinal de confirmação parapsíquica, né? E bem forte. O professor Alina está na fila, pode ser? Isso. Então, tudo bem, Sandra? Boa tarde, pessoal. Eu acabei que eu não peguei o início aí, porque eu tive problema aqui com a internet, estou até no celular. Então, eu queria saber exatamente essa diferença, assim, porque eu percebo muito a sinalética mais na questão da interassistência, porque é quando ocorre as assistências é que eu percebo, que eu já percebi algumas, fica um silêncio, algumas coisas assim. Aí eu estava querendo saber um pouco assim dessa diferença do amparo de função e da sinalética, ou se não tem diferença, se é tudo junto e misturado. Eu acho que tem assim, Alina, tem a sinalética do amparo de função.
a gente chama isso de sinalética amparológica, né? E que é você identificar, por exemplo, isso que você falou do silêncio, seria o ideal você fazer uma listinha. Então, aí respondendo a pergunta da Tereza, né, que fez lá no início, Tereza, a primeira listagem que eu fiz de sinais foi a listagem de sinais amparológicos, ou seja, sinais que eu tinha, foi aí que eu chamei de métrica, né, de métrica amparológica. Eu não tinha nada, eu não tinha ainda a ideia, né, de que isso seria um grupo de sinais, né, ou a sinalética do amparador, porque isso me chamava muito a atenção, desde que eu comecei a dar aula, lá no IPC. Quem é do IPC aí? Não sei se tem alguém do IPC aqui. Eu sou. Então, desde lá de 1900 e bolinha, né? 1991 que eu comecei a dar aula, e me chamava muito a atenção, e principalmente quando eu comecei a fazer itinerância. Era muito interessante ver o padrão do amparo. Por exemplo, eu estava lá no ônibus, né, que a gente viajava muito de ônibus para fazer as itinerâncias locais, depois começaram as itinerâncias mais longas, né? Mas eu estava lá no ônibus dormindo, daqui a pouco me chamava a atenção, eu olhava, do nada, assim, era um cemitério. Eu falei, olha que interessante, aqui tem energia de amparador. Aí estava lá dormindo de novo, aí do nada, olhava, era uma biblioteca. Então, assim, você via que tinha um padrão assistencial, que estava acontecendo alguma coisa ali. Então, eu falei assim, nossa, eu sou o GPS dos cemitérios. Todo cemitério que tinha, eu acabava acusando nas energias onde eu passava, assim, porque ali tem assistência sendo feitas, entendeu? Então, assim, é bem interessante. É aquilo que me chamava mais atenção. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em 2000, né, eu comecei eu fiz um tour, né, nos laboratórios, me veio essa inspiração. Faça um tour nos laboratórios, eu fui em cada um deles, né, e depois a ideia que vinha era para repetir aqueles que mais chamassem atenção. Aí eu comecei também a repetir os laboratórios. Na época eu fiz mais de 100 laboratórios, assim, direto, né? E aí, esse da sinalética me chamava bastante atenção. Aí eu guardei essa informação. Quando eu li num verbete do professor Valdo, a planilha evolutiva, né, que ele tem um verbete que fala sobre, assim, quais são os próximos passos que você faz uma ticagem, né, do que você já fez até hoje, e aí ele perguntava, qual que é seu próximo passo evolutivo? Aí fui ticando, uma opção de coisa. Isso aqui eu já sei, isso aqui eu já faço, isso aqui. Quando chegou na sinalética, eu falei, nossa, isso aqui não é uma coisa assim que eu faço com o pé nas costas, eu nem sei quais são meus sinais, eu já tive muitos sinais, mas não anotei e tal. E aí eu comecei a verificar que eu já tinha começado a notar alguns sinais, por exemplo, que eu tenho um sinal que também é repetitivo, já faz mais de 20 anos, quase 30 anos, que é o zumbido. Que esse zumbido, para mim, ele acusa a presença de consciex. Mas aí pode ser tanto consciex, às vezes a consciex ela é tipo neutra, não sei se dá para a gente falar neutra, né? Mas é aquela consciex que adentrou na sua casa, tipo um visitante, né? Ela não está ali, não é um assediador, ela também não é um amparador, é uma consciex, né? Que está ali, que tá ali que entrou na sua zona de percepção. E quando eu tenho quando aparece a consciex, dá um zumbido no meu ouvido. Quando a consciex é mais assim patológica, ou quando ela é mais assim pesada, né, vamos dizer assim, aí tem outras características, né? Além do zumbido, aí tem outros sinais. Aí que é isso que eu estava querendo dizer para vocês. Precisa começar a juntar não só mas ver assim a sequência daqueles sinais que acontecem, né? E verificar como que você vai determinar. O fato é que depois disso eu comecei a ir nas tertúlias, aí no holociclo, e aí eu abri a pasta, né, sinalética, né, o nome é sinalética mesmo, né, tá ali, a pasta chamada sinalética, e comecei a colocar tudo lá dentro. Comecei a fazer uma espécie de cosmograma, né, da sinalética. Isso foi aí desde de 2003 a 2013. Na verdade, foram 10 anos. E aí, quando o professor Valdo lançou o verbete sinalética parapsíquica, aí eu fiquei assim, não, esse negócio me interessa muito. E aí eu desenvolvi o verbete mapeamento da sinalética, né, em seguida, e aí dentro disso eu já estava dando aula, né, lá na escola de parapsiquismo, e a gente tinha que escolher uma competência. Não sei se tem alguém que fez a escola de parapsiquismo aqui também. A gente tinha que escolher uma competência para desenvolver. Eu falei, não, eu vou desenvolver a competência da sinalética. Comecei a desenvolver essa competência,
e vinha muito uma vontade, assim, de escrever um livro para os alunos. Falei, não, eu preciso escrever um livro para esses alunos aqui desse curso, porque isso vai ajudar bastante, né? E, ao mesmo tempo, já tinham me pedido esse livro na tertúlia. Então, eu falei, não, juntou tudo, né? Aí houve aquela sincronia mesmo, né? De que estava na hora, estava na vez. E só que, assim, eu tinha dificuldade, por incrível que pareça, né? Eu tinha sempre dificuldade de chegar finalmente nas minhas escritos, né? Naquilo que eu ia fazer. E dessa vez ajudou, tudo fez uma convergência, porque eu tinha uma pesquisa que eu ia fazer sobre o parapsiquismo, de modo geral. Só que eu não conseguia terminar essa pesquisa. Aí, na TENEPS, justo veio o amparador e falou, você precisa fazer o recorte do recorte do recorte para você escrever sobre alguma coisa que você tenha teática e que vai ajudar as pessoas. Aí, na hora, me veio a sinalética. Eu falei, é isso, né? Eu vou escrever sobre sinalética. Então, quer dizer, tudo isso foi assim, uma coisa atrás da outra, né? Uma convergência atrás da outra, até que foi e culminou no livro, né? Então, eu acho que essas coisas todas vão aparecendo. E, para mim, hoje, está muito claro que essa pesquisa, né, ela faz parte da minha cláusula pétrea. Então, assim, isso é uma coisa, né? Aí a Tereza perguntou, mas por que você estudou tanto tempo? Por que isso aí, não sei o quê? Por que isso chamou atenção? É porque isso vem, às vezes, justamente do seu curso, do meu curso intermissivo, né? E tem outras pessoas que também estão interessadas em estudar esse assunto. Tanto é que a gente criou o Colégio Invisível da Sinaléticologia, né? Até o Eduardo estava perguntando, que ele não conhece e tal. Esse colégio foi criado ano passado, em julho, esse ano vai fazer 1 ano. A gente tem aqui a Clary, eu não sei se as outras meninas conseguiram chegar, que está na outra página também. Eu acho que elas não conseguiram. Mas aí a gente tem não somos muitos ainda, né? Nós estamos em 5 pessoas, mas já vai entrar mais uma, vai ficar 6. Então, assim, a ideia é que a gente tinha, até não divulgamos tanto, porque nós estávamos querendo, assim, nos organizar primeiro, né? E saber qual que ia ser a nossa sistemática e os nossos projetos. E aí a gente agora está com as portas mais abertas, né? Se alguém quiser entrar, o único pré-requisito é ser voluntário, né, da Conscienciologia, e depois fazer uma proposta de pesquisa pessoal dentro da sinaléticologia, né, porque a ideia não é a gente ficar debatendo, a gente quer que a pessoa realmente faça uma proposta, né, e que traga a sua contribuição para a ciência, né, não sei se ajudou aí. Sandra, você até falou assim, se alguém tiver alguma vivência, traz aqui, né? E aí você falou do ouvido no zumbido, eu já tinha esquecido. Essa semana eu acordei com um zumbido no ouvido, parecia que tinha um besouro dentro do meu ouvido, e eu não estava entendendo. Aí, de repente, veio aquela ideia, olha o celular que vai ter uma mensagem boa para você. Aí, quando eu peguei o celular, saiu a resposta lá do Fórum da TENEPS, de um artigo meu que foi aprovado. E aí eu fiquei pensando agora assim, consta lá naquele teu verbete das 100 tipificações lá, eu não sei se é esse nome que tem. Isso. Consta lá no teu... Consta. A gente chama de sinalética auditiva ou oftalmológica. O Alexandre Zaslavski, ele defendeu agora recentemente um verbete sobre a taxologia da sinalética oftalmológica, né, ou auditiva, né, que ele chamou. E é bem interessante, porque, por exemplo, o que você falou agora, né, desse zumbido, eu, na verdade, também tenho outros zumbidos, né, esse que eu falei específico, né, que não dá para a gente descrever, né, em palavras, mas teria que fazer umas analogias igual o Alexandre fez, eu achei bem interessante, que ele falou, tem um zumbido que parece com uma buzina, tal, outro zumbido que parece não sei o quê. Isso é importante descrever desse jeito, né? Por exemplo, tem o outro que nem você falou agora, esse zumbido que eu falei da Consciex, e tem um outro que eu tenho um zumbido que parece um zumbido de abelha, um inseto. Isso! O ouvido. Batendo asa. Batendo asa. Esse, para mim, já é uma outra sinalética de ectoplasmia. Esse, para mim, já tem um outro significado. Aí, depois, em seguida, vem uma sensação de um líquido, às vezes, derretendo, né, ou saindo do ouvido. Então, eu geralmente tenho esse padrão, né, desse bicho, como se estivesse na orelha,
e depois tem, às vezes, né, acontece isso. Então, assim, é muito singular e é muito personalíssimo. Então, por isso que é importante, por exemplo, isso que você falou agora, te dá um direcionamento para um sinal homeostático e não patológico. Então, ó, teve lá, e ao mesmo tempo teve a clareaudiência, e depois, em seguida, aconteceu tal coisa, que confirmou. Então, quando tem a confirmação, você tem que valorizar isso. E anotar Sim. bem grande, né? E deixar ali como um padrão para você depois perceber de novo. Isso. Tá ótimo, obrigada. Clô. Oi. César, só um minutinho, pode ser? A Clô tá na fila, eu coloco você, tá bom? Bom. Quem que é? Clô. Posso ir? Oi, Sandra, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, eu vou até falar para você, tá falando dessas sinaléticas, para a gente vou dividir o meu laboratório com vocês. Essas sinaléticas amparológicas, como você chama, eu acho que eles variam conforme a atividade que você está fazendo, porque eu sinto claramente, quando eu chego para trabalhar, quando eu sento para trabalhar, que eu sento para desenhar, eu sei exatamente o momento em que acopla. Eu sei perfeitamente. Eu fico absolutamente inteligente, tudo flui, e quando eu não estou pronta para aquilo, não acontece. Uma das coisas bem interessantes que eu observei isso foi nesse trabalho que eu fiz, quando eu fiz a frente nova ali do tertuliário, né? Então, o Eduardo, que tinha encomendado esse trabalho comigo, ele e a Cris, nós vamos mudar a frente e tal, você faz o desenho, vamos ver. E aquilo não vinha, e eu falava, gente, o que está acontecendo? Por que não vem? Por que não vem? Mas aí eu percebi, Sandra, que o que acontece? Eu tenho que entrar no trabalho e aí eu acoplo, é muito doido. Eu posso ter vários projetos, eu tenho vários projetos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, mas para eu receber, eu tenho que centrar naquele. Quando eu centro, aí eu acoplo, e aí eu já comecei a perceber, e foi um exercício que eu fiz muito com a entrada nova do tertuliário, e aí assim, e vinha claramente para mim o que eu tinha que estar colocando, como que eu tinha que fazer, e aí eu fico super inteligente, entendeu? Porque aí fica fácil, né? Aí eu sei tudo, olha essa cor, aquela cor, faz assim, faz assado, e isso eu acho que é um tipo de amparo que eu tenho. Outro que eu acho que é mais... Claudete, antes de você falar, eu achei importante, eu achei que você falou de duas situações muito sérias aí, que é a questão da priorização do projeto. Sim. É uma outra sinalética que a gente estuda lá no colégio, tem até uma pesquisadora, que é a Cassiele, que está estudando, que é a sinalética da priorização correta, né? Priorização. Então, tem as duas coisas. Você tomou uma decisão ali correta quando você identificou que aquele projeto era o mais importante. E aí você fez a conexão com o amparador, que é a segunda sinalética. Porque eu estou com o projeto, ele está lá na minha mesa, mas se eu não entrar, então, assim, eu tenho que fazer um apartamento, mas eu tenho que ir, entendeu? O significado de entrar significa que no meio de vários projetos que você tinha na sua mesa, você escolheu o mais importante. Não é isso? Ou o projeto do momento, você está entendendo? Não é que é o mais importante, mas é aquilo que eu tenho que desenvolver. Por exemplo, o tertuliário, veja só. Oi. Para mim, o mais importante é aquele que é o da hora, aquele que eu tenho que fazer. Eu não fico dizendo assim, isso é mais importante por isso ou por aquilo. É o que eu tenho que fazer naquele momento. Eu estou tentando trazer para você que tem duas sinaléticas aí que você precisa analisar. A sinalética de que você identificou qual é o projeto da hora, ou o projeto mais importante. Uhum. A outra sinalética do amparador, que você falou, né, que é o amparador de função, que eu concordo com você. Cada amparador tem uma sinalética específica, né? E se a gente fizer um trabalho junto, eu e você, pode ser que eu comece a identificar a sinalética do seu amparador e você a do meu, né? Também tem quando você faz um trabalho, às vezes, né, com uma equipe, né, um grupo de pessoas, a gente começa também a interagir, os amparadores também começam a interagir com a gente, um amparador do outro. Isso é fato, porque eu tenho uma equipe, e às vezes quando eu vou discutir o projeto, às vezes alguém acopla uma ideia que eu falo, nossa, genial, é isso.
Porque naquele momento, sabe, faz parte da equipe, você começa a identificar aonde que está o amparo, da onde que vai sair, o porquê que tem mais a ver com o arquiteto do que com o outro, entendeu? É muito legal isso. Quando a gente já tem uma certa maturidade, você começa a perceber. Às vezes você pensa que não é você a bola da vez é uma estagiária que eu tenho. Ela fala assim, não, mas se você fizer assim, 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 pum, cai. Sabe, assim, impressionante em grupo, como você percebe isso com bastante clareza. E a gente eu só comecei a perceber mesmo, depois de muitos anos, estar vivendo isso e estar prestando atenção. Aí, para mim, ficou muito clara essa coisa, assim, quando eu seleciono o projeto, que eu entro eu tenho que entrar e eu não consigo fazer olhando a planta, é uma coisa louca isso. Às vezes me vem a planta, não, a planta é essa, você vai fazer o apartamento. Eu vou ao local, porque quando eu vou ao local, já aconteceu de eu entrar, eu vejo aquilo montado. Aí eu já sei como tem que ser. Então, assim, é um trabalho muito, muito conjunto, sabe? E quando tem assim, uma facilidade louca, uma vez até o professor Valdo que me disse isso. Ele falou, um dia eu estava no hotel e ele falou assim, Chloe, a tua aura está lá em cima. Eu estou sentindo você desde lá de cima. E eu falei assim para ele, mas isso é bom ou isso é ruim? Eu tenho que tomar cuidado. Ele falou, depende do ponto de vista, mas você pode, depende do que você está fazendo, de como está teu pensene. Mas, normalmente, quando você está ampliada dessa forma, é quando você está dentro de um trabalho, e aí, assim, você amplia a sua aura e tudo que você precisa vem. Você fica tão ampliada que chega a informação. E isso era fato, porque quando eu vim fazer o hotel, a fazer a parte da decoração do hotel, eu não tinha muito conhecimento de fornecedores daqui da região. E tudo que eu precisava vinha para mim. Então, para mim, isso foi, assim, essa explicação dele foi fabulosa. E é o que acontece normalmente nos projetos, porque quando eu entro naquele projeto, aquilo amplia de tal forma que eu consigo tocar aquilo com muita facilidade. Você então, fala, Claudete... Estou dividindo com vocês, é bem interessante. Deixa eu anotar, então, depois eu falo. E aí tem um outro detalhe também, que aí já é um outro tipo de amparador. TENEPS, por exemplo. Eu sei exatamente, assim, às vezes eu acordo e eu faço TENEPS 7 horas da manhã. E assim, eu acordo, eu sei que está para começar, mas ainda não está. Aí, como é que eu percebo? Aí eu disparo meu front, o meu front e meu corono. É como se eles interligassem, eles ficam assim. É tão forte que parece que meu cabelo fica de pé. É muito louco isso, sabe? Aí, e varia conforme o dia. Quando eu tenho uma TENEPS mais pesada em termos energéticos, assim, que eu sei que vai vir coisa mais pesada, aquilo parece um furacão, é muito forte. Às vezes é muito mais calmo, mas normalmente a minha sinalética é exatamente essa coisa de sentir os cabelos quase todos de pé em cima do meu coronochakra. Que é assim, é um tipo de sinal completamente diferente daquela que eu recebo no trabalho. Então, aí conforme você vai vivenciando tudo isso, vai aprendendo a fazer essas diferenciações. Eu acho que isso é legal, Sandra, sabe? Não é sempre o mesmo que está ali do seu lado, é conforme você vai se movimentando. E isso eu acho que tem a ver com pensar multidimensionalmente. Sabe? A gente ainda não tem o hábito de pensar multidimensionalmente, a gente sempre pensa no intrafísico. A gente não pensa que nós estamos conectados o tempo todo com o extrafísico. Então, quando a gente chegar ao nível de maturidade, que a gente sentir que a gente está o tempo todo conectado, intra e extrafísico, nós estamos conectados, eu acho que essa sinalética fica muito mais clara. A gente ainda tem dificuldade de se perceber dessa forma. Muito bom, Claudete. O que eu ia falar para você, que conforme você foi falando, foi vindo uma ideia aqui na sequência, né, que a gente vai evoluindo, até chegar no ponto, né, de a gente ter tão claro essa conexão com o amparador que a gente vai ser meio teleguiado, né? Isso, assim, teleguiamento lúcido, né? Aquilo que você sabe o que é melhor, e isso vai favorecer mais todo o trabalho de todas as pessoas. Então, uma pessoa lúcida
no meio de um grupo, ela, vamos dizer assim, ela colabora, ela contribui muito mais do que uma pessoa que está com a lucidez baixa, embotada ou assediada, né? Então, a gente quer justamente, assim, a nossa colaboração, quanto mais de nós, né, a gente está nesse empenho, né, quanto mais de nós nos tornarmos despertos, né, aliás, essa é uma outra sinalética que a gente tá, que a Clara, inclusive, é a pesquisadora da hora, né, a sinalética da desperticidade. Também, assim, qual que é o padrão que você tem, né, que mostra que naquele dia você foi desperta. Naquele dia você não teve altos e baixos, você foi num crescendo de lucidez, ampliando, e foi uma amparadora, né, porque eu acho que isso também é nosso papel, né. Nós também assumimos o nosso papel de amparador intrafísico. E aí as pessoas começarem, né, umas às outras, a ajudar nessa. Aí vira uma equipinha de amparadores intrafísicos que vai fazer conexão com os amparadores extrafísicos. E isso tudo tem a ver com as atividades que você está desenvolvendo, né, Sandra? Nas equipes que você trabalha, onde você está interagindo. Muito bom. Agora é a Renata, é isso, Renê? Isso. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. Tudo jóia. Opa, caiu aqui. Estou no celular e o meu... enfim, meu computador está com problema na câmera. Na verdade, é uma curiosidade. Primeiro, agradecer, né, a aula da professora Sandra. Eu tenho o livro aqui, foi muito logo no início, assim, que eu entrei na Conscienciologia e logo me despertou curiosidade, né? E eu sei, assim, pelo pouco que eu estudei, a sinalética ela é muito particular, né? Muito embora algumas pessoas possam dividir as sensações e conclusões, mas cada uma tem sua especialidade, né? E as minhas, inclusive, já até alteraram, assim, eu tenho a mesma sinalética, mas o significado é diferente do que era no passado, então eu acho que vai também evoluindo. O Valdo chegou a dividir com vocês, ou tem algum local assim que ele abre as sinaléticas dele, não? Ou ele tornou algo muito mais particular, assim, mais pessoal? Nesse mesmo material, né, que vocês têm aí, ele dá alguns exemplos, né, de sinais, e ele no verbete sinalética parapsíquica, ele elenca ali as sinaléticas dele, né? E ele falava justamente que quando vinha, né, o mega sinal dele, né, que tinha alguma consciex, às vezes, tipo mega sediador, né, isso também é uma conexão que a gente faz, né, o mega sinal do amparador, às vezes, também te sinaliza a presença de um mega sediador. E quando ele tinha esses sinais, ele falava que retesava todo o couro cabeludo dele aqui, né, e ele ficava assim, como se fosse aquele animal que quando você vê um agressor, ele se expande, né, assim, então as energias dele também faziam isso, né, ele logo se expandia ali com as energias, e começava a tocar o que ele chamava também de sinais auditivos, né, então ele tinha tudo ao mesmo tempo, e era um grupo de sinais que ele identificava ali, que estava chegando, às vezes, uma consciência muito difícil de ser trabalhada. Por isso que eles avisavam antes, né? Então, o amparador ajudava e ele também sentia, né? Que ali ia começar um trabalho diferente, né? Então, ele dividia isso com a gente, né? E aí, realmente, Renata, eu acho que cada pessoa vai precisar, né, identificar as suas sinaléticas, né? Mas tem algumas, por exemplo, que são muito comuns e muito parecidas. Por exemplo, o fato de você sentir uma consciex, às vezes, te atacando, às vezes ela vai te atacar no cochakra, né? E isso é um padrão. A maioria das pessoas já sentiu isso, né? Porque a consciex, ela tem um padrão mais baixo de querer manipular você. E às vezes ela quer fazer a canga, né? Ela quer fazer um processo de te manipular através do chakra nucal. E se você percebe antes, você não vai deixar. Ou se apareceu qualquer coisa no seu chakra nucal, você já vai ficar alerta, né? Então, isso também a gente tem visto, né? Assim como, por exemplo, o chakra, né? O coronochakra, às vezes, é muito ativado quando tem as consciex mais sutis, mais evoluídas. Então, isso também é um padrão que a gente identifica, né? Então, por um lado, eu concordo com você, né? Tem realmente, ele é personalíssimo, né?
mas, por outro, tem alguns padrões que a gente precisa prestar atenção, né, e verificar essas condições. E esse personalismo, né, acho que vale a pena a gente até já trazer isso em relação aos retrotraumas, né, que a pessoa tem, e as paracicatrizes, que isso era uma das perguntas que a gente colocou ali também, né, qual que é a relação dos retrotraumas e das paracicatrizes nas nossas sinaléticas? Quem aqui é mãe e já teve uma cesárea? Tem alguém aí? Terezinha, Rita. Por acaso, esse corte na barriga de vocês causou uma sensibilidade maior? Muito grande, sempre. É uma sinalética muito presente, e inclusive quando tem mudança de temperatura. De tempo, né? Frio, a minha mãe chuva. já relatou, viu? Que doido isso, né? E também tem essa questão de ser uma sinalética muito presente, que agora você me chamou a atenção para ficar mais atenta. Então, isso daí, para mim, eu só relacionava com o tempo. É a ponta do iceberg, né, dessa condição do retrotrauma e das paracicatrizes. Se a gente tem um trauma, né, porque um corte, vamos dizer, né, gente, um corte na barriga é um trauma, né? E se você tem um trauma desse, por mais que você costure, por mais que tenha uma cicatriz, ali vai ficar uma sensibilidade muito grande, tanto física como energética. Então, se você tem isso durante... Aí você teve vários filhos, não estou dizendo que é só essa região, né? Mas teve vários macrotraumas, as várias dessomas que a gente teve que causaram algum tipo de traumas, elas vão marcar o nosso psicossoma, né? E vão marcar muitas vezes as nossas, vamos dizer assim, parasinapses até em relação àquilo. Então, assim, de uma vida para outra, você vai acumulando aquele monte de paracicatrizes ali, e isso pode ter algumas que tem mais, que você repetiu mais algumas coisas, que elas podem se tornar uma sinalética, né? Elas podem realmente se tornar, né, uma sinalética. Eu tenho esse exemplo, eu não tive filho nessa vida, mas eu tive uma cirurgia que eu fiz a retirada da vesícula, apesar de ser um procedimento bem menos invasivo, né, que é aquela videolaparoscopia, eles fizeram uma pequena incisão, né, para poder colocar a sonda ali, e a partir dessa cirurgia, eu passei a ter uma sinalética. Então, por exemplo, depois da cirurgia, eu comecei a identificar pessoas, quando chegavam, né, mais perto de mim, pessoas com SINs energivoras, que eu não tinha visto antes. Então, quando a pessoa estava precisando de muita energia, eu sentia como se estivesse sugando, né, desse local que ficou super sensível, né? E a partir daí ele se tornou uma sinalética. Quer dizer, se numa única vida você pode ter esse tipo de coisa, nas outras vidas isso deve ser uma coisa normal. Por isso que o professor Valdo até colocou, né, nessa mini marcologia, vários itens ali que a gente colocou ali, né, no material. Eu vou até só chamar atenção aqui, porque é interessante fazer essa conexão. É como se um verbete fosse correspondente do outro, né? Esse alto do mega sinal, ele corresponde, né, um verbete irmão aqui, né, do alto mini marcologia. E aqui o professor Valdo coloca justamente alguns itens que tem até no anterior. Então, ele fala da estilística, no outro ele fala da autoesticologia, autocicatriz somática, tá vendo aqui? Alto mega sinal. Então, aqui a gente começa, ó, o sampaco, fórmula pensênica, tudo isso daqui, ó, a triscagem do olho, a gente chama de sinalética, eu falei aquela hora do oftalmo, não, eu estava falando do ouvido, né, era auditiva, né, a triscagem é uma sinalética oftálmica, né, que mostra que a pessoa tem uma conexão maior com um desenvolvimento, né, do parapsiquismo, assim como ele coloca também essa marca aliás, do outro lado, né, que é a dragona parapsíquica. A dragona parapsíquica, em outros materiais, ele também chama de mega sinal. Então, assim, a dragona, ela veio sendo trabalhada, provavelmente, né, com essas paracicatrizes, né, do ponto de vista energético e parapsíquico, do desenvolvimento,
E a gente pode ter também outras, né? A gente vai ter que fazer. O que eu sugiro, por exemplo, nesse sentido, é a pessoa fazer. Quem é da área, o André Chataloff, que é da área de segurança, né, das empresas, e a gente estuda na administração também, na parte de layouts, o mapa de risco, né? Então, cada um de nós deveria fazer uma espécie de, assim, como se fosse um sensoriamento, né? Passar um scanner, assim, e ver aonde que estão as vulnerabilidades, né? Que essas vulnerabilidades somáticas ou energossomáticas, ou um corte que você fez, ou uma cicatriz que você tem, ou uma coisa de, né, um névoa de vidas passadas, ali é uma possibilidade de você fazer um mapeamento de sinaléticas de retrovidas, né, esses sinais vulneráveis que você tem no seu corpo físico hoje, que você já nasceu com isso, né, são coisas que são genéticos ou paragenéticos que você já nasceu. Então, por aí a gente começa a ver que é bem mais amplo, né? E você pode até chamar, por exemplo, de sinalética, a gente chama de estrito sensu, né? A sinalética estrito sensu, esses sinais específicos que cada um tem, esses sinais dessas paracicatrizes, desses retrotraumas, isso daí é personalíssimo, isso daí não tem outras pessoas que vão ter, né? Eu acho que por aí a gente começa a entender, né, as nossas vivências do passado, elas estão todas presentes, né? O Pedro até falou isso ali na tertúlia de hoje. Nós somos o resumo de tudo, né, que a gente já viveu, e o nosso psicossoma traz isso nas paracicatrizes, né? Então, a gente muda de holochakra, a gente de energossoma, a gente muda de soma, mas o psicossoma fica. E quando a gente traz uma sinalética que é energética para esse novo energossoma, é porque realmente ela é forte, realmente ela traz uma informação e ela vai ser recuperada ali para você utilizar. Só para concluir, na verdade, assim, eu nunca encontrei especificamente o que eu sinto, assim, né? Mas sobre as sinaléticas que chegam, né, que a gente acaba ganhando ao longo da vida, assim, tem alguma justificativa? Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz um curso de campo, eu ganhei algumas sinaléticas. Há pouco tempo eu ganhei outras, mas sem explicação muito, assim, certa, né? Tem explicação, assim, para ganhos de sinaléticas diferentes, assim, ou não? Eu tenho uma hipótese, Renata, quando você fala ganha, né? Eu acho que, como alguém falou aí, né, que pode mudar, né? Acho que foi a Claudete, né? Às vezes você está com companhias extrafísicas que fazem você ter determinadas sinaléticas. Eu já tive várias, às vezes, mudança, né? Então, por exemplo, estava lá na companhia, tinha um amparador que me fazia ter uma sensação agradável, um arrepio bem na ponta do meu nariz. Aquilo era tão particular e tão diferente, quando acontecia isso, eu ficava feliz. Eu falava, chegou o amparador, né? E ele fazia tipo assim, olha ali, tô chegando, como se estivesse tocando na ponta do nariz. E isso foi por um tempo. Depois, ele era pontual, provavelmente para algum projeto que eu estava fazendo, e alguma tarefa, alguma coisa. Depois, ele saiu. Então, você fala, às vezes você vai fazer um curso, às vezes você volta com os parapreceptores, que vão junto aos alunos para continuar o trabalho, né? Não a gente não vira abóbora da noite para o dia, né? Não tem aquele negócio que você terminou de fazer o curso, você demora às vezes uma semana, né, para virar abóbora. Então você vai tendo às vezes aquelas companhias que vão te acompanhar. E isso é uma hipótese, tá? Pode estar você ganhando, né? Porque como você falou, né? Esses sinais ou essas sinaléticas, né? Porque na minha opinião a gente só vai saber se é sinalética de fato se você conseguir mapear durante anos, no mínimo 3 anos, aquele mesmo sinal. Aí ela é a sua sinalética, não é uma coisa situacional ou do amparador de função ou de qualquer coisa. Não, ela é sua, é você que tem aquele sinal, entendeu? Obrigada. Nada. Eduardo? Ok. Sandra, dentro da linha do que a Renata estava trazendo também, né? Você falou de uma sinalética de vidas passadas, você pode chamar de talvez de uma retrosinalética, não sei se... Isso, uma retrosinalética. Né? Então, tem no caso as paracicatrizes e traumas que você explicou muito bem, né? Aquele ponto que fica mais sensível, e até mesmo um trauma emocional, né? Se você passa por um trauma emocional, um estresse pós-traumático, por exemplo, sempre que você vai ter uma situação difícil, aquilo de algum jeito pega para você. Então, é como se aquilo lá continuasse sendo o seu ponto mais sensível, né? Do ponto de vista psicológico, né? Então,
a gente pode expandir isso do físico, que é o soma, para os outros veículos também. Você, né, pode ter isso aí. Eu estava pensando também que tem, da mesma forma que tem a paracicatriz, que é uma sinalética de onde pega um problema, talvez tenha também uma retrosinalética maior. Eu estava pensando no caso, por exemplo, de um músico, a pessoa que exerce a mão durante muitas vidas, ela fica com aquela região extremamente sensível, às vezes o ponto de percepção de sinalética dela vai ser por ali, né? Ou seja, a antena dela, a ponta da antena vai estar ali naquela região. Então, pode ser também ter uma retrosinalética a maior de potencialização positiva, né? Ou seja, você usou aquilo tão bem que aquilo vira sua antena. A minha pergunta é a seguinte, Sandra, uma coisa que eu sempre tive dúvida de saber, né, é o seguinte, quais seriam as sinaléticas mais comuns nossas aqui na CCCI, da gente que mexe com energia, né, nos campos e tudo mais, e de um modo geral, dos parapsíquicos de um modo geral. Eu fico pensando o seguinte, é claro que tem uma sinalética básica, como você colocou, por exemplo, essa coisa do para-banho, né, daquele arrepio que dá na coluna, muita gente sente, independente da linha, da cultura, isso aí parece que está na base da parafisiologia, né? Aquele nível mais básico da parafisiologia. Porém, tem outro tipo de sinalética que é mais mental somática. Essa aí é um pouco mais sutil e ela depende, por exemplo, não só do sinal em si, mas da interpretação do contexto que você está, né? Então tem vamos dizer assim, você tem que colocar a sua inteligência evolutiva em cima para poder ver que aquilo é um sinal e depois uma sinalética, né? Que é mais subjetiva. Então eu te pergunto assim, se vocês lá no Colégio Invisível já fizeram esse tipo de levantamento, quais seriam as sinaléticas mais comuns que a gente tem? Por exemplo, essa timpânica, parece que muita gente sente, né, de modo geral, e talvez seja a primeira que a gente sente. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, o ouvido, né, interno, ele é um dos órgãos mais sensíveis, né? A cóclea é o órgão mais sensível do corpo, talvez até mais sensível do que o próprio olho, em termos de estrutura, né? Então, às vezes, quando você tem uma percepção energética, pega lá, porque aquele órgão é mais sensível. Então, todo mundo tem essa sinalética primeiro. E aí eu te pergunto se você já tem uma ideia de qual é a frequência, o que tem mais, o que tem menos, né? O que é mais básico na estrutura e mais sutil lá em cima. Então, a gente fez uma pesquisa agora recente não, foi ano passado, né? A gente fez uma pesquisa sobre a sinalética amparológica, mas aí a gente focou mais na sinalética de amparo, né? Como que as pessoas sentiam a presença do amparador, né? Então, teve aquelas repetições, né, como a maioria fala aqui, né, questão, eu sinto um silêncio mental, uma calmia, sente todo um processo, assim, de você querer bem para os outros, começa a ver um sentimento também junto, né, porque não é só a energia, vem a emoção e vem um pensamento, quer dizer, vem um processo todo completo, né. Então, essa questão de silêncio mental e acalmia foi o que mais apareceu, né, das pessoas relatarem. A questão do zumbido também é muito relatado e tem no material, mas não como um fator preponderantemente positivo. Para algumas pessoas, ele aparece como um sinal de amparo, né? Eu achei até interessante que para mim não é, mas para algumas pessoas apareceu o zumbido como sinal de amparo. E ali o que a gente pode identificar isso, são esses sinais assim mais relacionados ao amparador, né? Em relação à questão, né, que eu acho que a gente até chegou a comentar aqui, o que eu tenho ouvido das pessoas, não tem uma pesquisa feita, né, essa percepção do assédio, né, também por exemplo, a pessoa ter um embotamento visual, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, a pessoa está querendo ler alguma coisa, ou ela está querendo assistir alguma coisa, ou ela está querendo estudar e dar um embotamento, como se ela tivesse ficado com um problema na visão, né? Então, aquilo também pode ser uma obnubilação causada pela frequência mais baixa, né? Ou alguma coisa do amparador, do assediador. E também a hipomnésia repentina. Então, a pessoa está falando, está numa aula, às vezes, aí ela acopla, às vezes, ou o assediador vem na psicosfera dela para ser tratado, né? Bem a questão da escagem, e a pessoa também tem um negócio de bloqueio, né? Clara, a gente estava falando sobre isso hoje, que dá um embotamento, né? Como é que você usou uma palavra, Clara? E qual a palavra que você usou? Blackout. Deu um blackout. Eu ia escrever, né?
no questionamento e, de repente, sumiu tudo. Eu fiquei com a tela, assim, uma tela branca na minha frente. Então, isso acontece. Já aconteceu também de outra pessoa relatar no nosso grupo que volta e meia ela tem embotamento visual, né? E parece ser relacionado à companhia extrafísica dela, porque eu já percebi, por exemplo, quando às vezes eu entro em contato com ela, eu também sinto a mesma coisa. Falo, mas o que está acontecendo com a minha visão aqui? Tem alguma coisa estranha. Então, às vezes, algumas consciências extrafísicas que estão no nosso grupo, que precisam ser, assim, atendidas, né, posso chamar de assediador? Pode, mas são assistíveis, ou são consciências que precisam de ser encaminhadas, elas podem trazer esse tipo de sensação, geralmente de perda das suas capacidades mentais, visuais, de memória, de tudo. Então, toda vez que você perde, você tem uma baixa naquilo, presta atenção, porque isso pode ser um sinalizador de um padrão de assédio, um padrão de intrusão, assim, né? E a pessoa, às vezes, aí o que ela tem que fazer na hora? Tem que parar tudo, fazer um estado vibracional, esterilizar a energia, e até aquilo sair, até aquilo voltar ao padrão dela, né? De lucidez, de inteligência, de não embotamento, né? Eu acho que, não sei se é isso que você queria pensar, mas eu gostei muito da sua questão, Eduardo, que isso aí daria uma ótima pesquisa, né, para a gente fazer, para ver, assim, qual que é a sinalética mais comum, né, entre os intermissivistas, tanto do lado positivo, como do lado do assediador, porque essas são as duas principais, que as pessoas precisam ter muita clareza e muita, vamos dizer assim, estar assenhorados, né, da sua sinalética, da sua percepção. Até para conhecer as pessoas, até para ver o padrão das consins, não só de consciex, mas de consim também. Você conhecer uma pessoa, aí você vai fazer uma leitura energética, bebê, essa consciência aqui, ela está mais para positiva, né? Ela tá equilibrada, ou ela está mais patológica, ela precisa fazer uma TARS, ou fazer alguma orientação, ou ajudar essa pessoa. Como que eu posso ajudar essa pessoa, né? E isso a gente faz no ambiente que você vai atuar no dia a dia, né? Então, ver qual vai ser a sua abordagem. Vai ser, às vezes, uma abordagem energética, porque você não pode falar. Às vezes vai ser uma abordagem que você vai colocar o nome da pessoa na TENEPS, ou ela já vai, né, para a TENEPS, para você ajudar. Então, é para isso que serve a nossa sinalética, é para colocar em prática a nossa interassistência, né? Eu acho que é isso que é o mais sério, o mais importante, né? Eu acho, né, Sandra, também, eu não sei se é nos 700 experimentos, o Valdo começou a fazer uma lista de sinais mais comuns, né? E eu lembro disso, ele colocava o arrepio e tal. Sim, tem. Né, tem, né? Os mais comuns, que eu acho que é importante para quem chega e começa a desenvolver o parapsiquismo, a pessoa começar a ver que aquilo que às vezes ela sente não é simplesmente uma percepção comum física, né? Porque muita gente sente também quando começa. Então, por exemplo, você falou aí da pressão na nuca, né? Essa aí, inclusive, extrapola até os muros da conscienciologia, né? Porque as outras linhas também, outras linhas que mexem com parapsiquismo também percebem isso, e talvez seja por causa do cerebelo, né? Então, você falou uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte: existe uma sinalética a sinalética é personalíssima, eu concordo com você. Agora, existe um nível de sinalética que é básico, né? Que faz parte da parafisiologia mais básica que todo mundo apresenta. Isso aí seria interessante da gente estudar, porque não depende tanto de você, do seu histórico, do seu passado. Isso aí a gente pode começar a mapear, talvez seja muito interessante. Eu estou falando isso porque eu tenho muita curiosidade para saber o que os outros sentem de sinalética, né? Porque às vezes você tem sinalética que você só vai perceber quando vê o outro também falando. Então, o que você falou, eu tenho aqui uma listagem, né, no livro, que eu tirei também de uma listagem de um livro que já existia, né, que é o do acoplamentário. Eles têm ali uma lista de 151 sinais energéticos, né? Só que nesse verbete que eu apresentei da taxologia da sinalética, da autossinalética, o que eu fiz? Eu peguei esses sinais e coloquei em situações, né? Então, por exemplo, tem lá banho energético. Então, tem a sinalética do banho energético. Então, o que você sente? Você sente um arrepio, você sente um bem-estar, você sente... Então, assim, é o sinal da sinalética, né? O que você sente quando você está tendo um banho energético, né? Aí tem lá, bocejos desintoxicantes. Geralmente acontece quando a pessoa está fazendo uma desassim.
uma desassimilação simpática. Então, existe a sinalética da desassim. Um dos sinais são os bocejos desintoxicantes. Isso é muito comum, né? Isso está dentro desse rol que você está falando. Por exemplo, alucinações olfativas, ou a questão de você ter a percepção, né, do para-olfato, né, que é da olorização. Então, pode ser que seja um evento ectoplásmico, né, que seja um evento objetivo, né, que todo mundo sentiu, ou só você que sentiu aquilo, então você tem uma sinalética olfativa, né, então aquilo pode ser um processo seu. E aí várias coisas, né, por exemplo, calor. Você está conversando com determinada pessoa, né, de repente dá aquele calorão, você não está na menopausa porque você é homem, né, então você vai perceber o que está sentindo esse calor aqui, né. É mais fácil para a gente identificar o calor no homem do que na mulher, porque a mulher verdade. Pausa, né? Aí tem lacrimejamento, aí, por exemplo, eu estou fazendo agora uma listagem, que eu até vou participar de um evento lá na Ectolab, agora dia 21, a gente vai daqueles diálogos, né, da Ectolab, a gente vai falar sobre a sinalética da ectoplasmia. Então, eu estou fazendo uma listagem de todos os sinais, né, mais comuns das pessoas e os meus também, de ectoplasmia, por exemplo, essa questão do bocejo, do lacrimejamento, do barulho de inseto no ouvido, de coisas escorrendo, né? Porque o ectoplasma, ele sai pelos orifícios, né? Então, provavelmente, você deve sentir coceira, às vezes, no nariz, deve sentir coceira, às vezes, no ouvido. Às vezes, o bocejo, justamente, é para você esterilizar uma energia, uma quantidade, de um volume maior, né? Então, tem tudo isso, pode ter relação, todos eles, com o processo da ectoplasmia da pessoa. E é muito importante, como a gente falou lá no começo, a pessoa saber se ela é ectoplasta ou não. Porque se ela é ectoplasta, a responsabilidade de lidar com as energias, cuidar das energias, é muito maior, né? Os efeitos que a pessoa ectoplasta pode causar nos ambientes é muito maior. Então, isso é importante. Ok. Legal. César. Bom, primeiro só um comentário, né? Eu arriscaria dizer que as sinaléticas mais comuns são aquelas que são registradas há mais tempo na história, né? Como, por exemplo, os espirros, os arrepios, e também nós temos aí espirro, arrepio, e tem mais uma outra aí que é bem citada aí nos casos aí da história, né? Provavelmente são as mais comuns. Mas, enfim, 3 perguntinhas para a Sandra, e depois eu queria colocar uma sinalética minha para ver se alguém tem parecido. Já teve parecido, tá? Eu fiquei curioso, né? Lembrei, essa sinalética, eu vou perguntar para o pessoal. Mas são, assim, 3 perguntinhas para a Sandra. Sandra, eu não entendi direito a questão dos 3 anos de mapeamento. Seria o quê? Durante 3 anos, a gente tem que ir registrando a repetição daquela sinalética para depois chegar à conclusão de que ela realmente foi mapeada e decodificada? É isso? É isso. Pergunta. É isso? Tá. Então, é a repetição durante 3 anos, né? Tá certo. A Claudete, que citou o caso, ela vai no lugar e, de repente, ela vê aquele lugar já pronto, né? Além de ser uma pré-cognição, isso aí também seria um exemplo de uma sinalética visual? Eu não escutei, César, seu microfone deu uma baixada. Dá para você repetir a segunda questão? No caso da Claudete, ela vai fazer um trabalho em um local, chega lá, ela tem uma visão daquele local já pronto, né? Então, além de ser uma pré-cognição, isso seria um exemplo de uma sinalética visual? Olha, é uma coisa para a gente pensar, porque parece que ela sente o processo energético também, né? Fala aí, Claudete, o que você fala? Olha só, eu entro no local, eu tenho que sentir energia. Primeiro porque, assim, quando eu vou fazer algum ambiente, eu primeiro já conversei com as pessoas que vivem lá, ou que vão morar naquele local. Eu as conheço, eu já sei as necessidades, eu já sei o que elas fazem. Isso eu tenho que fazer, é como se fosse uma anamnese para poder identificar o que eles querem lá dentro. Aí eu já estou com aquele projeto na minha cabeça, né? Como que vai ser aquilo? Aí eu preciso chegar no ambiente. Quando eu chego no ambiente, eu sinto aquilo, você está entendendo? Assim, é como se eu visse aquilo quase que pronto.
Quer dizer, eu peguei todas as informações do cliente, o que eles pretendem, o que eles gostariam, como que eles querem os ambientes, para que eles querem o ambiente, e aí eu aí eu vou tentar montar todo esse ambiente de acordo com as necessidades deles, entendeu? Mas eu já visualizo aquilo eu não sei, César, te dizer se é uma retro, eu acho que não é uma retro, você tá entendendo? Mas eu sei que eu trabalhei com isso há muito tempo, então essa facilidade que eu tenho é um processo meio que inato, então eu tenho esse facilitador, eu desenvolvo a partir daí, mas sempre pensando como. Eu sei que isso é um tanto quanto artístico, mas levando isso para o lado da assistência mesmo. Qual é a melhor forma de assistir aquela família? O que eles estão precisando? Como é que eu posso colaborar com esse meu design de forma que tudo flua, que a energia flua, que ele jogue um monte de bagulhos desnecessários que as pessoas juntem, o local onde eles vão estudar, como é que tem que ser arejado, qual é o local de poder, onde que a pessoa vai ficar. Tudo isso faz parte desse trabalho hoje que eu desenvolvo. Então, assim, eu não acho que é retro, mas eu acho que são informações que eu fui coletando com as minhas vidas todas. Isso não é de agora. Eu não sei se eu te respondi. Não, beleza. E uma outra pergunta é a seguinte, Sandra, você fez uma laparoscopia, né? E aí aquele ponto virou, né, da cicatriz, né, virou uma sinalética, surgiu uma sinalética ali, né? Até que ponto o médico, né, porque ele tem uma área, uma região para perfurar, né? Até que ponto ele não escolheu exatamente aquele ponto ali, né? Já porque alguma coisa intuiu ele para mexer ali naquele pontinho, né? Certo? Na verdade, eles têm uma técnica, né? Tem algum médico aqui? Eu não sei se tem algum médico presente. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu entendi. Eu entendi, ele não mas fez a incisão naquele local ao acaso. De repente, então, mas é que já no seu holossoma já atraiu ele para aquele ponto. Isso é uma hipótese, que aí eu não sei te dizer, mas pelo que eu entendo... Você é médica, vamos. Quem é médica? A Neide, né? Neide. Não, pelo que eu entendo, existe um mapa, né, que eles vão fazer quando eles vão fazer a incisão, que é justamente o local onde eles vão fazer a retirada da vesícula, né? Então, eles precisam fazer um mapeamento, primeiro o ultrassom, né? E aí eles identificam exatamente qual que é o local que vai ter menos movimentação ali, para ele poder retirar o órgão, né? Então, assim, é calculado isso, né? Então, eu não sei se tem essa hipótese que o César falou. Mas é uma situação, né? Para se pensar. Eu não tenho vivência como cirurgiã, certo? Eu sempre atuei na área clínica, mas, por exemplo, no caso de uma colecistectomia, tá? Que é a retirada da vesícula, existe no nosso abdômen um ponto que a gente chama de ponto cístico, que é aonde está a vesícula. Então, eu presumo que é naquele local que ele vai fazer uma das incisões, né? Então, ele, não sei, sabe, César, se ele teria, assim, uma vasta... locais ali naquela região que ele poderia escolher um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, e ele escolhe um que vai desenvolver a sinalética. Eu não acredito que haja tanta disponibilidade assim para o cirurgião escolher o local. Agora, essa questão que Sandra chamou a atenção é uma realidade, porque quando você faz qualquer incisão, e na laparoscopia a incisão é muito pequena, você está traumatizando o tecido. E o que a gente está traumatizando? Não é só célula, né? Tem ali o energossoma, tem a repercussão naquele chakra, né, no chakra que corresponde àquela área, tá? Tem a tua repercussão psicossomática, mental somática, então realmente funciona como um trauma, por menor que seja a incisão. Esse raciocínio que eu faço, que a Neide colocou, para a gente entender. Teve até uma pessoa que perguntou ali no chat, né, qual que era a relação do megasinal com o retrotrauma. Meu raciocínio é esse, então, que provavelmente você teve em pequenas incisões, ou grandes incisões, ou cortes, né, traumas físicos mesmo, né, no seu corpo, em somas anteriores, e que isso criou um nódulo, né, tanto mnemônico quanto psicossomático, e que ali houve uma sensibilização, né, então essa sensibilização do ponto de vista
que você foi tendo várias vidas com aquilo. Ele pode se tornar uma sinalética positiva, né? Que você vai atuar de modo que ele já foi, vamos dizer assim, cicatrizado, você já resolveu aquela situação, né, do ponto de vista psicológico, emocional, mas ele continua funcionando, né, na sua parapercepção como um ponto de sensibilidade, né? E essa condição que o Eduardo tinha falado também, do cantor ou da pessoa que lida com as mãos, a pessoa que usa muito também é uma espécie de estigma positivo, né? Mas quando você usa muito uma determinada parte do seu corpo, ela também vai criar ali uma sensibilidade, né? Então, esses ou retrotraumas ou retrousos, né? Eu acho que a gente pode até incluir essa questão que o Eduardo colocou, que é nova, né? Acho que é muito importante. Por fim, só para finalizar, né? Eu tenho uma sinalética que é assim, um estampido sônico, né? Súbito e intenso. Ele vem assim, tum, né? E eu tenho isso como que o impacto, né, da chegada de uma consciência extrafísica com energias antagônicas, né, chega próximo de mim e vem. Não sei se alguém gostaria de saber se alguém tem alguma sinalética assim de estampido sônico. Só de curiosidade, né, para ver o quão isso daí é comum ou não. Pelo visto, se ninguém tiver, porque... Eu acho que César, assim, essa questão do ouvido, ela é muito comum, né? Até o Eduardo tinha comentado ali. Então, por exemplo, seria interessante, né? Não sei se você tem outras, né? Ou se é só essa do ouvido, mas você tentar ver outras também, que se você tem sensibilidade timpânica, você deve ter outras também para você prestar atenção. Eu já tive essa também que você falou, mas não é comum para mim. Eu tive algumas vezes. A mais comum é um zumbido, tchim, uma coisa assim, tipo um zumbido bem fininho, né? E que parece que ele tem uma vibração. Tanto é que a impressão que eu tenho é que é justamente o movimento que a consciência está fazendo ao passar por mim. Então, a impressão que dá é que ela aumenta e depois diminui. A pessoa que houve uma movimentação, alguém passou por aqui, ó, alguém passou na minha psicosfera. Acho que foi. Tá, eu entendi. Eu também tenho os zumbidos também, tá certo. Vou mapear melhor as sinaléticas aí do ouvido. Mas obrigado, então. Legal. Agora, Rosângela. Oi, Sandra, tudo bom? Bom te ver. Na verdade, eu ia perguntar lá atrás, mas é sobre a questão das retrosinaléticas, né? E eu fiquei pensando nessa questão do soma, do psicossoma, do mental soma, a correlação do que vai ficando, mas o debate aqui já foi bem explicativo. Uma outra questão que se você quiser falar mais a respeito disso, né? Porque as retrosinaléticas, então a gente já vem acumulando algumas coisas, é só o relembrar de algumas vivências, né, como é que eu posso dizer, ativação dessa memória desses sinais, né. E eu queria te perguntar se existe alguma diferenciação na questão das sinaléticas, questão de gênero, né, se tem alguma coisa assim dos homens e mulheres, alguma coisa pelo veículo, né, diferenciado do corpo físico, e da mulher em relação a momentos do organismo da mulher, se fica mais sensível, vem mais informação, fica mais claro, até períodos, assim, mudanças hormonais, se você tem alguma leitura, alguma coisa a respeito disso, Sandra. Então, no livro eu coloco a questão da mulher em relação à TPM, que a mulher ela fica mais sensível nos períodos, né, de menstruação e pré-menstruação, na verdade, né? E então isso realmente os desequilíbrios hormonais eles podem aumentar, né, a sua sensibilidade emocional, mas não só emocional, a sua sensibilidade física e energética, né? Então tudo fica aguçado, né? A pessoa fica hipersensível e com essa hipersensibilidade ela vai perceber mais as suas próprias sinaléticas. Então a mulher, na verdade, ela tem um corpo maceteado em relação ao homem, se a gente for pensar isso, que todo mês ela tem uma possibilidade de hipersensibilidade. Eu sei que não é toda mulher, mas acho que a maioria das mulheres fica mais sensível, né, em todos os sentidos, né, porque a gente está falando de parasentidos, sentidos
né, do holossoma de modo geral, ela fica mais sensível, né? Então, inclusive tem mulheres que têm até mais projetabilidade lúcida no período menstrual. Então, assim, todo isso realmente, a mulher tem diferenciação por causa disso, e ela poderia usar mais, né? Isso é favorável a ela, apesar do período menstrual ser incomodativo e muitas delas terem a TPM, o resultado em si é positivo se ela começar a mapear isso, né, nesses períodos maiores, aí ela vai conseguir entender melhor como que ela funciona. Então, realmente, isso tem um diferencial da mulher por causa do processo hormonal. O homem, o que acontece? Ele já tem uma estabilidade constante, para ele já é melhor a sinalética mental somática, né? Então, ele vai começar a perceber como é que funciona, né, as mudanças ou alterações mentais, né, em alguns períodos de manhã, de tarde e de noite, aí cada um vai fazer as suas observações aí, mas a mulher, ela tem realmente mais essa condição de hipersensibilidade, ela tem que aproveitar. E uma das características, né, da sinalética é a hiperacuidade, né? Então, aí você tem a hiperacuidade de todos os sentidos, né? Olfativa, auditiva, visual, e isso faz parte, né, do desenvolvimento do parapsiquismo. Então, a mulher pode, vamos dizer assim, ela pode acabar incorporando esse padrão, né, de hipersensibilidade, hiperacuidade, mesmo depois que ela já parou de ter a menstruação, entendeu? Foi lá para a menopausa e continua tendo, porque aquilo já foi incorporado, né? Ela valorizou, ela utilizou e aquilo foi incorporado no seu holossoma, de modo geral, né? Uhum. Eu fiquei pensando nisso, porque o homem, né, alterações, assim, também, eles vão tendo hormonal, períodos com mais testosterona, outros menos, então, quanto isso vai impactando no organismo, né? Porque, assim, a consciência com somas diferenciados, né? O gênero masculino e feminino, mas o quanto isso... Porque, assim, se as sinaléticas vão ficando registradas no psicossoma, né, nas energias e no mental, então, sinaléticas de período de gestação, com corte, como você falou, só que na outra vida a pessoa ganha um soma masculino. Então, como que é o resgate, né, da percepção, sei lá, do útero, do ovário, só que ele está num corpo masculino? Então, eu fiquei pensando nessas questões, né, que a gente vai tendo esses aprendizados acumulados no corpo emocional e a cognição do processo, né, Sandra? É interessante você ter falado isso, porque eu lembrei que o professor Valdo, ele falava assim, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, eu sinto o útero aqui na minha barriga. Se você está com problema no seu útero, eu sinto no meu. Porque ele já tinha uma lembrança energética ou psicossomática, eu não sei como que ele fazia, mas ele falou que sentia, ele percebia, né, a mulher quando estava para menstruar ou quando estava naqueles períodos. Então, ele falou que sentia, fazia o acoplamento, né, e apesar de não ter o mesmo órgão, ele sentia tudo, né, igual. Ele falou assim, isso é uma leitura, né, ou seja, ele já tinha um domínio, né, de memória de retrossomas, tanto de mulher quanto homem, tudo junto, né, para ele não importava o que ele estava portando no momento, né. Eu acho que a gente vai chegando num nível desse. Agora, o que você está chegando e falando, Rosângela, e várias perguntas que foram feitas, vocês só estão dando, assim, indicações de que a gente precisa estudar mais, de que a gente precisa estudar mais esse assunto e fazer mais pesquisas, né? Por isso que é interessante, né? E se quem tiver, assim, à disposição, quem tiver interesse, né, de colaborar, de entrar, tiver interesse de fazer parte, né, do Colégio Invisível da Sinaléticologia, ou fazer pesquisas por conta própria, né, escrever um verbete, escrever um outro livro, vai ser muito útil para todos nós, né, porque esse assunto é vasto e uma pessoa só ou um grupo de pessoas só não vai dar conta de responder todas as questões e aprofundar tudo o que precisa, né, Eduardo? Isso, Sandra, a gente está chegando no nosso final, tá? Eu queria antes, né, de que você desse aí o contato para quem quiser participar no Colégio Invisível. Estão perguntando aqui no chat como é que a pessoa faz se ela quiser participar do Colégio Invisível. Então, eu vou colocar ali vocês estão todos no mesmo grupo, né, lá do Megacons? Isso, pode pôr lá.
Perfeito. Posso colocar lá? Eu vou colocar um Claro. folderzinho, né? O nosso folder e o link. O link não, na verdade, é um e-mail que a gente tem que funciona assim. Se a pessoa tiver interesse, ela manda um e-mail dizendo que tem interesse e a gente marca uma entrevista. Essa entrevista ela é padrão para todos os colégios invisíveis, né? Quem faz parte sabe disso, né? A gente faz uma entrevista e a pessoa entra no colégio. Então, ela tem esse procedimento natural e ela só mandar um e-mail para a gente, né? E a gente já responde e marca a entrevista. Aliás, ela responde o questionário e a gente marca a entrevista, tá? Então, eu mando em seguida, a hora que terminar aqui, eu já faço isso. Então, tá ótimo. Gente, aí eu peço desculpa a quem queria perguntar e não teve tempo, né? Fica para a semana que vem. E eu queria agradecer muito a professora Sandra, viu? Pela excelente aula e pelo excelente debate que a gente teve aqui sobre esse assunto. E fica, né, Sandra, de dever de casa para todo mundo descobrir a sua mega sinalética pessoal. Mega sinal, isso mesmo. Contem para a Sandra e contem para a gente também, tá? Isso aí. Eu agradeço também muito, aí, eu gostei muito de tudo aí do pessoal, das perguntas, das contribuições. Ok, Sandra, obrigado a você e um grande abraço a todos, até a semana que vem. Tchau, bom fim de semana. Tchau, pessoal, obrigada. Tchau, bom final de semana para todos. Bom final de semana para todos.